Vendo Rubem que os irmãos, em vez de se comoverem com essas palavras, cada vez mais se obstinavam em sua funesta resolução, propôs escolherem um meio mais suave de a executar, a fim de tornar a sua falta, de algum modo, menos criminosa. Se quisessem seguir o seu conselho, deveriam contentar-se em colocar José numa cisterna próxima, deixando-o lá para morrer, sem manchar as mãos com sangue. Eles aprovaram a proposta, e Rubem desceu com uma corda à cisterna, que estava quase seca, e em seguida foi procurar pastagens para o seu rebanho. Mal ele havia partido, Judá, um dos filhos de Jacó, viu passando uns mercadores árabes, descendentes de Ismael que vinha de Galaade, os quais levavam para o Egito perfumes e outras mercadorias. Então ele aconselhou os irmãos a vender José, pois desse modo ele iria morrer no país distante e eles não poderiam ser acusados de lhe terem tirado a vida. Eles negociaram com os mercadores, retiraram da cisterna o irmão, que contava então 17 anos, e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Quando retornou, à noite, Rubem, que pretendia salvar José, foi secretamente à cisterna e chamou diversas vezes. Vendo que ele não respondia, imaginou que os irmãos o houvessem matado e censurou-o severamente. Eles então foram obrigados a contar-lhe o que haviam feito, e o seu pesar foi desse modo um tanto mitigado. Os irmãos discutiram em seguida o que fazer para evitar ao pai a suspeita de um crime. Acharam que a melhor maneira era tomar as vestes que haviam tirado de José antes de pô-lo na cisterna, rasgá-las e molhá-las no sangue de um cabrito, levando-as assim manchadas ao pai, a fim de fazê-lo acreditar que um animal feroz o havia devorado. Foram então apressadamente para casa. O pai já estava desconfiado de que alguma desgraça acontecera a José. Os filhos disseram-lhe que não o tinham visto, mas haviam encontrado as suas vestes manchadas de sangue e rasgadas, as que de fato ele usava quando saíra de casa, e assim tinha todos os motivos para crer que ele fora devorado por um animal feroz. Jacó, que não havia pensado em tão dura perda, mas julgara apenas que o filho fora aprisionado e levado como escravo, quando viu as vestes, não duvidou mais de sua morte, pois as reconheceu como sendo as que ele usava ao sair de casa para ir ter com os irmãos. Foi então tomado de grande dor, tão intensa que mesmo por um filho único não se teria chorado tanto. Cobriu-se de saco e não ouviu as palavras de consolação que os outros filhos lhe dirigiam. 66. Gênesis 39. Quando os mercadores ismaelitas que haviam comprado José chegaram ao Egito, venderam-no a Potifar, mordomo do palácio do rei Faraó, que não o tratou como escravo, mas o fez educar com cuidado, como uma pessoa livre, e deu-lhe a direção de sua casa. José cumpria o seu dever com a inteira satisfação de seu senhor. A mudança de condição não afetou absolutamente a sua virtude, e ele mostrou que um homem, quando é verdadeiramente sensato, ajuizado, procede com igual prudência na prosperidade e na adversidade. A mulher de Potifar ficou tão impressionada com o espírito e a beleza de José que se enamorou dele perdidamente. E, como julgava pela condição a que a sorte o havia reduzido, imaginando que na situação de escravo ele se julgaria feliz por ser amado pela sua senhora, não teve dificuldade em decidir manifestar-lhe a sua paixão. José, porém, considerando um grande crime fazer tal afronta a um senhor ao qual era devedor de tantos favores, rogou-lhe que não exigisse dele uma coisa que não podia conceder sem passar como o homem mais ingrato do mundo, embora em todas as outras ocasiões soubesse o quanto era devedor a ela. A recusa só fez aumentar a paixão da mulher. Ela imaginava ainda que José não seria para sempre inflexível, e resolveu tentar outro meio. Escolheu para isso o dia de uma grande festa, a qual as mulheres costumavam comparecer, e fingiu estar doente, a fim de ter um pretexto para não sair, e tomar assim ocasião para solicitar José. Dessa maneira, encontrando-se em plena liberdade de falar-lhe e de insistir, disse-lhe: vos teríeis feito muito melhor, atendendo logo às minhas súplicas, concedendo-me o que vos peço, a minha qualidade e a violência do meu amor, que me obriga, embora eu seja vossa senhora, a rebaixar-me até o ponto de vos rogar. Se fordes sensato, reparai a falta que cometestes. Não vos resta mais desculpa alguma, pois se esperáveis que eu vos procurasse uma segunda vez, faço-o agora, e com maior afeto ainda.
fingi estar doente e preferi o desejo de ver-vos ao prazer de assistir a uma grande festa. Se tivesseis alguma suspeita de que o que eu vos digo é uma cilada, para vos experimentar, a minha perseverança não permitirá mais dúvidas de que a minha paixão é verdadeira. Escolhei, pois, agora o favor que vos ofereço, correspondendo ao meu amor e esperando de mim, para o futuro, favores ainda maiores, ou os efeitos de minha ira e de minha vingança, se preferires a honra que vos concedo uma vã opinião de castidade. Se isso acontecer, não imagineis que alguma coisa haverá capaz de salvar-vos, pois vos acusarei perante o meu marido de terdes querido atentar contra a minha honra. E, por mais que possais dizer e provar o contrário, ele prestará sempre mais fé às minhas palavras que às vossas justificativas. Após haver falado dessa maneira, juntou as lágrimas aos rogos. Mas nem as solicitações, nem as ameaças conseguiram demover José de faltar ao seu dever. Ele preferiu expor-se a tudo do que se deixar levar por um prazer criminoso. Julgou que não haveria castigo que ele não merecesse se cometesse tal falta, e apenas para agradar uma mulher. Então fez-lhe ver que ele também era devedor ao marido dela, acrescentando que os prazeres legítimos no casamento eram preferíveis aos produzidos por uma paixão desregrada, que estes últimos apenas se passavam, causando um arrependimento inútil, e que viveriam no contínuo temor de serem descobertos, mas nada havia a temer da fidelidade conjugal e do andar com confiança na presença de Deus e dos homens. Se ela se mantivesse casta, conservaria a autoridade que tinha para dar-lhe ordens, ao passo que perderia essa mesma autoridade, cometendo com ele um crime que ele poderia sempre atirar-lhe em rosto. Enfim, a tranquilidade de uma consciência que de nada se sente culpada era infinitamente preferível à inquietação daqueles que precisam esconder pecados vergonhosos. Essas palavras e outras semelhantes que José proferiu, procurando convencê-la a moderar a sua paixão e a compreender o próprio dever, só a fizeram inflamar-se ainda mais, e ela tentou obrigá-lo a conceder-lhe o que não podia, sem um crime, pretender dele. Não podendo então tolerar por mais tempo tão grande vexame, ele escapou, deixando, porém, o manto nas mãos dela. Ofendida com a repulsa de José e temendo que ele a denunciasse a um marido, resolveu precedi-lo e vingar-se. Assim, irritada por não ter podido satisfazer a sua paixão brutal, quando o marido regressou, surpreso, perguntou-lhe a causa de vê-la naquele estado. Ela respondeu: "Não mereces viver, se não castigardes, como merece esse pérfido e detestável servidor, que, esquecendo-se da miséria a que estava reduzido quando comprastes e da excessiva bondade com que o tratais, em vez de mostrar gratidão, teve a ousadia de atentar contra a minha honra e de assim querer fazer-vos a maior afronta que jamais poderíeis receber. Escolheu para executar o seu intento este dia de festa e a vossa ausência. E dizei, depois disto, que a única causa desse pudor e dessa moderação que ele afeta não é o temor que tem de vós. A honra que lhe concedestes, sem que ele a merecesse e que não teria ousado esperar, levou-o a essa horrível insolência. Ele julgou que, por lhe teres confiado todos os vossos bens e dado toda a autoridade sobre os demais servidores, ainda que mais velhos que ele, lhe era permitido levar os seus desejos pessoais até vossa esposa. 67. Depois de lhe ter falado dessa maneira, e acrescentando lágrimas às palavras, mostrou-lhe o manto de José, afirmando que lhe havia ficado nas mãos enquanto resistia. Potifar, convencido por aquelas palavras e pelas lágrimas, e dando mais valor do que devia ao amor que tinha por ela, não pôde deixar de acreditar no que acabava de ouvir e ver. Assim, louvou-lhe muito a sabedoria e, sem indagar da verdade, não duvidou de que José fosse realmente culpado e mandou-o colocar na prisão. Experimentava uma alegria secreta pela virtude da esposa, da qual julgava não poder duvidar depois da prova tão convincente que ela lhe havia mostrado. 68. Enquanto o egípcio se deixava enganar dessa maneira, José, em tão amarga e injusta vicissitude, colocou nas mãos de Deus a justificação de sua inocência. Ele não quis se defender, nem dizer de que modo as coisas se haviam passado. Mas, suportando com paciência a prisão e a humilhação, confiava em Deus, ao qual tudo é manifesto, que conhecia a causa de sua infelicidade e que era tão poderoso quanto os que o faziam sofrer eram injustos.
Ele experimentou logo os efeitos da divina providência. Pois o carcereiro, considerando a diligência e fidelidade com que ele fazia tudo o que lhe era mandado, e tocado pela majestade estampada em seu rosto, tirou-lhe as cadeias, tratou-o melhor que aos outros e tornou-lhe a prisão mais tolerável.